romances, dramas e muita pipoca. O Entrosa de hoje vai levantar um assunto sobre relacionamento abusivo na cultura pop, com enfoque em filmes, e com direito a um bate-papo recheado de reflexões para quem gosta de filmes e consegue ver algo além do que a sinopse indica. Esse episódio vai te fazer pensar ainda mais, e eu sou a Daiane Campos, ou Dai para quem quiser, e esse é o Entrosa. Aqui é sobre tudo e nunca sobre nada. Pegue um café, chá, água ou pipoca e venha comigo e entrosa. E o Entrosa de hoje está bem recheado. Temos 3 convidados especiais. Temos aqui a Tainá. Diga oi, Tainá. Primeira vez aqui. Oi! Temos o Marcel. Oi. E o Marcelo. Oi. Ambos do Sala 2, como vocês podem lembrar, e eles já estiveram aqui no nosso primeiro episódio. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre relacionamento abusivo na cultura pop, especificamente falando sobre filmes. Esse tema, ele foi até de uma questão de um filme que eu assisti, e eu comentei com os meninos, né? Eles pensaram essa pauta pro Sala 2, e eu falei, poxa, por que a gente não faz aí um crossover? E vocês vêm para participar do meu quando a gente falar de filme, eu vou para os de vocês para falar de séries. A gente entrou nesse combinado e hoje a gente vai debater sobre essa questão do relacionamento abusivo. E hoje vamos levantar um questionamento que é muito importante, que é por que a gente consome esse tipo de filme, esse tipo de conteúdo e também o que a gente aprende, né? E hoje, para começar, eu trouxe um filme que ele ficou muito famoso e conhecido por causa de um livro, que é o After, que ele foi baseado em uma fanfic do Harry Styles, que por sinal eu sou muito fã. E a história do livro e a história do filme, elas são parecidas, mas do ponto de vista que são passadas, são bem diferentes. No livro, a gente tem uma percepção muito maior do que é o relacionamento abusivo. E eu acredito que a problemática já começa daí, diferente do filme, que é colocada uma coisa muito mais romantizada e que faz a gente achar que é uma situação romântica. Eu não vou mentir pra vocês, eu assisti esse filme 3 vezes, embora eu não goste, e inclusive li o livro pra poder tentar entender, mas eu assisti 3 vezes porque eu precisava entender o que estava acontecendo ali, se aquilo era normal ou se eu que não estava percebendo. E depois de 3 vezes eu percebi que eles romantizam muito o filme. E você não consegue olhar tanto o lado abusivo, é com o famoso passar pano. E no livro não, o livro é totalmente já explícito, as questões da violência, dos xingamentos do personagem. E é um filme que parece fofo, mas a gente consegue ver alguns pontos, né, que são preocupantes e que fazem a gente também se questionar o quanto isso pode ser relevante para a vida de muitos adolescentes, tanto homens quanto mulheres, né? Porque a gente passa a entender que é normal esse tipo de relação. E não só esse filme, mas muitos outros, a gente vai citar mais um pouco pra frente. Mas After foi o primeiro filme a ser colocado aqui por mim, por causa dessa questão da gente não acabar vendo uma certa malícia, um certo problema. Eu queria perguntar principalmente pra você, Tainá, que também é uma mulher, né? A gente tem uma figura feminina e 2 homens, porque a gente precisa ver os 2 lados aqui da moeda, né? Tanto para homem quanto para mulheres. O que você achou desse filme? Você assistiu After, ouviu falar? Então, eu comecei a assistir, até foi, assim, eu comecei a ver por conta de fanfic também. Só que eu não aguentei ver tudo, porque ele é extremamente abusivo, assim, eu comecei a ver ele agora, né? A minha cabeça já estava muito, muito mudada. Talvez se eu tivesse visto há muito tempo atrás, eu também romantizaria. Porque antigamente, como não existia muito essa questão do feminismo, a gente nunca falava sobre isso, a gente acabou vendo muito filme tóxico, que você vai até falar sobre isso hoje, e a gente não sentia, né? Então, esse filme, como eu vi com a cabeça de hoje em dia, eu não aguentei ver tudo. Eu vi até, eu acho que metade, porque, assim, me deu muito enjoo esse filme. O personagem... Eu esqueci o nome dele, eu não sei os nomes dos personagens, mas... tipo, a primeira cena dele já é escrota, sabe? Então eu não consegui, eu não aguentei ver tudo. Porque ele é muito explícito, assim,
O quanto ele é escroto com ela, com a personagem principal. Sim, é o Hardin e a Tessa. A Tainá levantou uma bola muito importante que a gente tem que sempre levar em consideração o tempo, né? Eu tava lendo no Twitter hoje, que é a Bíblia da internet, também conhecida como Chorume da Sociedade, que eu vi gente criticando, não lembro qual filme, mas eu lembro que o pessoal tava criticando, tava falando mal de alguma coisa. Eu acho que era Harry Potter. O pessoal tava dizendo que a Diana não gosta, mas eu vou falar assim porque eu quero. Mesmo podcast sendo dela, depois ela edita se ela quiser. Que o Dino tendo a Gina tendo largado o Dino e ficado com o Harry seria racismo. O Diego Novaes, né, que fala sobre Harry Potter, ele tava falando, esculachando quem pensa isso, né? E aí depois entra numa conversa sobre muita gente cobrar de Harry Potter. Isso eu não tô falando do comportamento escroto da J.K. Rowling, não. Tô falando de muita gente cobrar que Harry Potter fosse mais open-minded, sabe qual é? Tivesse uma mente mais aberta, que ela não colocou que o Alvo Dumbledore era gay lá e tudo direitinho. E aí eu vi muita gente falando, que eu particularmente concordo, que tem certas coisas que a gente tem que analisar com o olhar da época, né? Porque se a gente pegar pra ver... Eu, por exemplo, não vi esse filme, não vou falar dele, mas, por exemplo, se você pega um filme de 80, dos anos 80, você pega um livro dos anos 60, dos anos 70, a chance de você ver uma coisa racista, homofóbica é muito grande. E por mais que a gente hoje em dia entenda que é errado, né? Que saiba que a gente não deve agir dessa forma, naquela época era tido como normal. Então a gente tem que ter essa parada na cabeça. Tem certas coisas que são só coisa de retardado. Igual o nego que fala, gente falando que The Office era machista por causa do Michael Scott. O pessoal não entende o que é uma sátira também, né? Tem certas coisas que vão além. Mas tem certas coisas que a gente tem que pesar. Um filme que é assim, que me faz pensar muito nisso, é o Orgulho e Preconceito. Porque o Orgulho e Preconceito, que eu fui forçado a assistir, o protagonista, né? O protagonista não, o menino lá, o par romântico lá, não sei, você já viu, Dani, então, Orgulho e Preconceito? Eu conheço a história do livro, né? O Darcy Williams. Então, do Orgulho e Preconceito tem uma menina que é apaixonada por um cara, só que o cara é um lorde babaca que não quer dar moral pra ela, ele só fica esculachando ela, mas ela quer ficar com ele, e ele quer ficar com ela, mas ele esculacha ela porque ele é otário. É um complicado no geral, porque o que você está falando é o revisionismo, né? Que é uma cultura muito comum hoje em dia. Por exemplo, uma coisa que me veio à mente aí, mas eu já vi debater, né? Por exemplo, Indiana Jones. Todo filme de Indiana Jones sempre tem a moça, né? A dama do filme, o 007, enfim. São questões mais complicadas. O que eu acho que tem que ser feito em relação a isso, eu acho que até a HBO fez isso, eu não sei com qual série que eu ouvi falar esse papo. Que ela tinha tirado do catálogo depois que começaram a perceber, né? Que tinham questões racistas ou de outro âmbito aí na série, e eles tiraram do catálogo e depois botaram de volta, mas com um aviso dentro do episódio, falando, olha, isso aqui retrata uma época, não concordamos, mas retrata uma época. Exatamente. A Warner Bros. Ela faz isso com os desenhos do Pernalonga e tudo. Eu li um livro, do A Ilha do Tesouro, que eles o tradutor ele botou uma nota de rodapé explicando a situação tudo direitinho. O que pode ser feito também é que, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, a gente tá fugindo muito do tempo, mas não sei se vocês já ouviram falar do Destino de uma Nação. O Destino de uma Nação tipo o ponto-chave do cinema, assim. Foi quando o cinema começou a ser desenvolvido. O primeiro Blackface, né? Isso, exato. É um filme, tipo, muito importante pra história do cinema, pra história do mundo audiovisual, mas é extremamente racista. Ele é racista pra caralho, assim. Eu acho que ele até aparece no documentário A Terceira Emenda, 13ª Emenda. O pessoal cita esse... E aí, o que fizeram? Recentemente, alguns anos atrás, lançou um filme com o mesmo título, O Destino de uma Nação. O Destino de uma Nação, não. Caraca, qual é o nome do filme agora? Porque O Destino de uma Nação é outro filme. Google, pessoal, Google. O Nascimento de uma Nação, isso. O Nascimento de uma Nação. E refizeram um filme sobre uma outra ótica, sobre a ótica dos escravos nos Estados Unidos, etc.
E foi uma excelente adaptação, trocaram, reverteram essa ideia. Porque o original tá lá. Você não tem como tirar a importância do filme pro cinema em si. Mas o filme é completamente errado. Aí eles pegaram essa parada errada e transformaram uma coisa maneira, entendeu? Assim o revisionismo funciona. Você atualizar a parada, ao meu ver, né? Então, tem até um filme que, até voltando um pouco do tema, que é um filme que se passa antigamente, não, ele é antigo mesmo. E tem uma história de relacionamento abusivo, só que depois, com o tempo de aprendizado e amadurecimento, a gente vê o quanto é errado. Mas, assim, não quer dizer que eu não gosto mais desse filme. É o Grace no Tempo das Brilhantinas. Ele, não sei se vocês já viram, acho que a Daiane gosta também desse filme. E ele é extremamente assim. A mulher, para conquistar na verdade, eles se apaixonaram em um verão, umas férias de verão. Só que quando eles voltaram para a cidade, ele não quis falar para as pessoas que já tinham se apaixonado por ela, pelo machismo e também por, assim, mais para aparecer para os outros amigos. E por ela ser de um estilo totalmente diferente do dele. Ela teve que se moldar para que ele fique com ela. E isso é, assim, extremamente abusivo. E só que não se trata disso o filme, se trata de um romance, né? Só que depois de muito tempo vendo e tudo mais, nos tempos de hoje, você vê o quanto é um relacionamento abusivo. Só que na época não era, na época era uma história de amor, muito bonita até. O grande problema desses filmes, né, é que, inclusive, o Marcelo citou Orgulho e Preconceito. Em After, ele é citado, inclusive. O Hardin, que é o personagem principal, ele admira o Darcy Williams e ele reflete a história dele com a Tessa nessa obra. Então, assim, a gente já começa a ver alguns pontos. Mas já é comum pra gente algumas pautas, né? Porque, assim, vocês homens eu não sei, mas nós mulheres, a gente cresce assistindo filmes de contos de fadas, filmes de princesa. Menina, é o que eu mais assisti, porra. Aqui, ó. Sakura Card Captor, aqui, ó. Pô, Clube das Winx. Winx, desculpa. Assim, no nosso lado, eu falo por mim. A visão que eu tive muito da cultura em geral, né? Que a gente cresceu vendo assim, filme, série, novela, tal. É de que a tua função como homem é caçar a tua mulher. E essa mulher aí você tem que conquistar no forno, no fogo, no ferro, entendeu? Mas é verdade. Mas é verdade. A mulher é vista como um troféu, geralmente nos filmes. Sim, e nesses filmes, e é daí que começa, principalmente na nossa infância, e que a gente acaba aceitando isso, é que são colocadas que a gente precisa ter um homem na nossa vida. Eu acredito que é por isso que, às vezes, é muito mais fácil a gente, no início, assim, quando não tá com uma cabeça feita, acabar aceitando esses tipos de roteiro, né? O filme que me vem à cabeça quando você fala isso é o Aladdin. Porque o Aladdin tem dois desses. É o relacionamento da Jasmine com o Aladdin. O Aladdin não necessariamente é abusivo, né? O relacionamento dela com o pai é mais abusivo com o Aladdin. Porque o pai não quer que ela faça isso, não faça aquilo outro. Porque ela não pode, porque ele perdeu a mãe dela e isso e aquilo. O pai, ele quer controlar ela de todas as formas possíveis. E aí ela cresce restrita, né? Naquele espacinho pequeno no palácio. Como se fosse não podendo fazer nada, né? E foi obrigar. E só depois que o Aladdin, o par romântico dela, chegou, que ela pôde conhecer o mundo. E aí tu ainda tem uma questão muito complicada também, que é a cultura, né? Que ele traduz aí, essa cultura mais do Oriente Médio. De, por exemplo, a mulher, que a gente tinha no Brasil também, infelizmente, né? Em muitos lugares do mundo. Da mulher tem que ter sempre uma pessoa responsável, né? Primeiro é o pai, aí o pai passa pro marido, entendeu? E aí o marido passa pro filho, e aí é foda, né, cara? Mas isso é muito da cultura também, lá da localização do filme, né? Da história. Mas aí, o que eu tinha falado, quando eles fizeram a adaptação cinematográfica do filme, fizeram a adaptação em live action, eles mudaram muita coisa da Jasmine e ficou muito mais legal, ao meu ver. A questão dela falar daquela música
Que quem faz a Jasmine é a Power Ranger Rosa, né? E ela canta a música que é Não Vou Me Calar, se eu não me engano, em português. E aí desenvolve muito mais a personagem. Ela influencia muito mais no desfecho final do vilão. Então ficou bem legal, assim. Por isso eu cometo o pecado de gostar mais da live action do que da animação. Um filme de animação que até um trecho retrata sobre isso, sobre as princesas e como os homens têm que salvá-las, é o Wi-Fi Ralph. Ele tem aquela cena em que a menininha, eu sou péssima com o nome, gente, mas a menininha fala com as princesas, e aí as princesas, aí uma fala que, você nunca foi presa numa torre? Você nunca fez isso, você nunca fez aquilo, e ela fala, gente, quer que eu ligue pra polícia? E todas elas falam de príncipe encantado, como se elas não conseguissem se salvar, assim, salvar sozinhas, né? Olha que horrível que eu tô falando. Mas é verdade. Nesse Wi-Fi Ralph, ele é um filme muito atual, por isso que eu gostei muito dele, porque ele fala sobre o feminismo, fala sobre a masculinidade tóxica, assim, de que o homem não pode ser amigo da menina, não pode fazer certas coisas que a menina faz, e fala também sobre essa questão dos príncipes, né? De que tem sempre que ter um homem para salvar a mulher de alguma situação. A mulher não consegue se salvar sozinha. Por falar nisso, você me lembrou do Shrek, cara. Porque o Shrek, ele, bem ou mal, por mais que o segundo filme seja exatamente isso, o primeiro filme eu acho maneiro que ele meio que tenta satirizar essas situações, né? Porque na realidade, ele salva a princesa e a princesa é um ogro, né? E eu, no final das contas, é um espanto pro público. Eu lembro que eu fiquei muito espantado quando eu era criança. Mas é uma quebra de paradigma, né? É uma parada diferente e legal. Outro bagulho legal do Shrek não é só a relação da Fiona com o Shrek, não. A relação do burro com o dragão é muito engraçado, né? Porque geralmente quando você... Geralmente não. As pessoas enxergam o homem como aquele cara que domina, que é aquele cara forte, não sei o quê, que tem que proteger a mulher. O burro namora um dragão, cara. Um dragão gigantesco que solta fogo, sacou? O Shrek terceiro também tem uma passagem parecida com o que a Tainá citou do Wi-Fi Ralph. Que eu lembro muito pouco do Shrek terceiro, mas tem aquela cena que as mulheres se revoltam, aí taca fogo em sutiã. Eu lembro muito pouco do Shrek terceiro, mas essa cena eu lembro. O Shrek pra sempre, que é o 4, né? Tem a Fiona vira uma guerreira, né? Muda o papel dele ter que vir salvar ela ser a guerreira e tudo mais. É bem legal. Mas a Disney, ela lutou muito contra isso que ela própria criou, né? Se você pegar pelo menos os filmes mais que passavam na televisão mesmo, eles são um pouco mais cabeça, entendeu? São um pouco, não cabeça, mas eles são menos machistas, assim. De uns anos pra cá ela tem mudado mesmo essa posição, né? Pô, o próprio Frozen, acho que o Frozen é um marco, porque eu acho que é o primeiro filme. É o primeiro filme que tu vê uma mulher realmente que não... É um filme que tem, por mais que tenha relacionamento príncipe, salvar e tal, tem a relacionamento da irmã dela com aquele rapaz, que eu não lembro o nome. Mas no final das contas a heroína é a Elsa, né? Mas sabe o que acontece? É porque esses filmes como Branca de Neve, A Pequena Sereia, são filmes extremamente antigos, assim, idade dos meus avós. Então, que já é bem diferente, né? A gente tem Mulan marcando essa quebra aí, Pocahontas. Pô, mas Mulan tem Homem Ser, né, cara? Aí você pega Mulan e tem a música Homem Ser, seremos rápidos como... Não, mas Mulan tem uma crítica, essa questão de a mulher pode fazer coisas que os homens fazem. Mas Mulan já começa a ser um marco, aí depois vem Valente, Enrolados, Frozen. No Mulan eu queria muito ver esse live action pra ver o que eles vão fazer, porque eu acho ainda meio complicado esse negócio dela ter que se disfarçar de homem pra receber um valor. E eu não quero ver esse filme porque não vai ter música. É verdade, nem o dragão. Aí fudeu. Irmão, tem que ter Homem Ser, sacou? Pode ser Vou Vencer, tá tudo certo. Mas o que eu ia falar é que eu queria ver no filme, pelo menos, ela tentar... Ela como mulher entrar no exército, entendeu? Eu acharia muito mais interessante se elas abordassem isso no live action. Mas o problema é que eles têm que adaptar... O problema, Marcel, é que eles têm que adaptar esse contexto histórico também, né, cara? Fica complicado eles fazerem isso também. Vamos ver, né? Eles querem fazer realista, não vai ter dragão, não vai ter música. É verdade. Palhaçada, esse negócio de música, não ter... Só pra complementar o que o Marcel falou, que tem 2 outros filmes que são continuações que refletem muito isso. Que é o Carros 3,
que o Relâmpago Marquinhos, ele treina uma mulher carro pra ser campeã e ela nunca acreditou em si mesma e depois ela vai e consegue. Vira. Se eu não me engano, ela corre no final do filme. E o Incríveis 2, cara. O Incríveis 2 é só sobre isso, praticamente. É sobre a relação do Senhor Incrível com a Mulher Elástica, dela assumindo e o Senhor Incrível tendo que cuidar da casa e esse embate. É muito, muito legal. Então, é isso que eu ia falar. Eu acho até que foi, não uma retratação, mas que o primeiro Os Incríveis foi bem machista com relação a isso. De que eu lembro que no começo do filme ele chega até atrasado no casamento e tal, não sei o que, não sei o que lá, porque eles estavam trabalhando juntos. Mas depois que casa, que tem filho, ele acha que a mulher tem que ser só do lar. E não queria mais que ela trabalhasse. Eles até falam sobre isso no filme. E no 2, não. No 2 já começa ela tendo que trabalhar e ele ficando em casa, que foi ao contrário do primeiro filme. Então, não sei se eles fizeram pensando nisso, ou se, né? Certeza, porque, pô, tu vê, o primeiro filme é muito complicado, porque fala do cara que tá insatisfeito porque ele tá tendo que ficar preso à família, e ele se dá bem quando ele foge, entendeu? Porque eles até fazem um paralelo como se ele tivesse uma amante, porque ele tá saindo escondido pra fazer o que ele gosta, né? Verdade. E ainda tem aquela questão, né, da mulher ser casada e ter filho e não ser tão bonita quanto aquela mulher que estava trabalhando. Você vê que eu esqueci o nome dela também, a mulher elástica. Quando estava dentro de casa, ela era normalzinha. E aquela mulher que o incrível, o pai lá de todos, esqueci o nome dele, o senhor incrível, foi trabalhar, era uma mulher toda, como é que se diz? Toda organizada, toda bonita, arrumadona, entendeu? Eles fazem muito isso no primeiro filme. Sim. Eu acho que, assim, se a gente vai ficar falando só sobre esses pontos, a gente vai longe, porque são muitos filmes. Filmes, livros e séries. Mas voltando aqui pra filme, um assunto que eu acho muito interessante e que pouca gente fala, é porque muita gente quando fala sobre relacionamento abusivo, as pessoas pensam em relação amorosa, namoro, casamento. Mas tem uma coisa que eu observei muito com um filme que as pessoas criticaram muito em relação a isso, que foi o filme A Barraca do Beijo. Não sei se vocês assistiram, mas ele se tornou bem famosinho em 2018. E muitas pessoas questionaram também o filme, falando sobre essa questão também dos personagens principais, né? Do casal, falando que rola uma questão abusiva. Mas eu acho que as pessoas não pararam para olhar que pior do que essa questão do casal é a questão dos amigos, né? Que são os personagens principais. Porque é um trio ali. Que é o Noah, o Lee e a Ellie. E que a Ellie é a melhor amiga do Lee, que é a irmã do Noah. E o problema todo do filme é porque ela acaba gostando do irmão do melhor amigo e o amigo não gosta. E as pessoas não pararam pra perceber, inclusive eu já vi o trailer do segundo filme, que é que mais do que uma relação amorosa abusiva, tem uma relação abusiva de amizade. E que a gente também, acredito que a gente acaba normalizando até por viver algum tipo de amizade abusiva, ou pelo simples fato da gente normalizar também. O que vocês pensam sobre isso? Vocês conhecem algum filme que também fale sobre isso, que fale sobre essa questão de amizade abusiva? Nossa, com certeza. Mas Meninas Malvadas é um filme que fala sobre relacionamento abusivo. Foi o primeiro filme que eu pensei. Eu juro por Deus. Eu tava quieto. Eu tinha pensado nisso. Eu vou deixar a Dani falar. Pô, Meninas Malvadas é surreal. É surreal como é abusivo o relacionamento das meninas que são amigas, né? Pra ser amiga, você tem que ser igual ao grupo, você não pode ser pobre, você tem que esquecer do seu passado. Às quartas-feiras você tem que usar rosa. E você vê que no filme ela vai acabando indo pra esse lado, pra não perder as meninas que ela achava que fosse amigas dela, né? E assim, o que mais vem na cabeça é esse. Assim, com certeza tem mais, mas o que vem assim na cabeça é ele. O relacionamento abusivo tem dos dois lados também, né? Não é só com as patricinhas. Se você vê do outro lado, a menina lá e o amigo dela, eles queriam que a personagem da Lindsay Lohan
fosse juntar ao grupo pra poder derrubar elas, entendeu? Então eles meio que forçaram a menina a fazer isso, que ela não queria, pra poder causar um dano lá no grupo lá das patricinhas. Então tem vários exemplos dentro desse filme. O filme é muito bom. O Wolf Ralph citado é sobre isso também, né? Porque o filme todo, o problema que causa é porque o Ralph fica querendo ficar com a amiga dele o tempo inteiro e a mulher quer só chegar pra lá, entendeu? Aí o filme retrata basicamente sobre isso. É o plot do filme. Esses filmes de criança pequena, eles falam muito sobre isso também, né? O It tem muito disso. Esses filmes porque a criança geralmente manipula a outra, né? É normal. Não deveria, mas acontece muito. O que seria abusivo pra uma amizade? Eu acho que relacionamento abusivo em amizade é você ficar crescendo em cima do outro sempre, você tratar aquela pessoa com uma inferioridade, sabe? Eu acho que seria tipo isso. Sabe o que eu acho muito amizade abusiva? E que inclusive vai ser uma pauta no futuro, que é essa questão da explicação, de você ter que se explicar, de você ter que estar sempre ali provando alguma coisa, quando assim, a amizade não é isso, sabe? Eu acredito que a gente acaba normalizando porque já é comum pra gente. Igual esse ponto, você tem que ser igual o de Meninas Malvadas. Se você não for igual a todo mundo do nosso grupo, você não é nossa amiga, então você pode ser excluída. Você vai virar um alvo nosso. Eu acredito que isso ajuda a caracterizar um relacionamento de amizade abusiva. Assim, de filme de amizade, o que eu lembro mesmo é desse, mas assim, de relacionamento voltando pra homem e mulher, tem também O Diabo Veste Prada, né? Que é um clássico, que até hoje as pessoas debatem sobre ele, se o namorado dela foi abusivo ou não com relação ao trabalho dela, se ele estava certo ou não. Não sei se vocês já viram, mas tem muito debate sobre isso. O Estagiário também. Ambos são filmes com Anne Hathaway. Mas por que o estagiário é abusivo? Agora defenda teu ponto. Eu não acho, não. Eu acredito por causa do marido dela. Porque ele acaba ficando triste porque ela tá me trocando por causa do trabalho e usa isso como desculpa pra poder trair ela. Então, assim, ele meio que obriga ela a ter que fazer uma escolha. E é a mesma coisa que o Diabo Veste Prada. Não sei, cara. Tipo assim, o erro foi dele. Isso aconteceu. Ponto. Ponto. Não tem como. Mas você vê que ele nunca teve problema com eu não sei se foi uma desculpa, entendeu? Não concordo se tenha sido uma desculpa. Acho que foi uma falha dele, mas não acho que ele usou como desculpa ela tá trabalhando demais, entendeu? A desculpa não foi ela trabalhar, ela ser independente. Eu acho que a desculpa é ela estar trabalhando demais. É esse o ponto. Não sei se deu pra esclarecer. Eu acho que é aquela coisa da masculinidade frágil. Porque parece que ele não se sente feliz por ela. E que então por isso ele teve que arrumar um outro meio pra ele se sentir feliz, já que nitidamente na carreira ele não era. Cara, eu não acho. Sabe por quê? Eu acho que na realidade ele era feliz por ela. Tanto é que ele, pelo que eu lembro do filme, eu vi esse filme no cinema há muito tempo. Ele aceitou aquilo, ele ficou feliz é o que eu lembro, tá? Ele ficou feliz de ficar em casa. Mas na cabeça dele chegou um momento que ele foi abandonado. Que ele não que ele foi abandonado, mas que ela começou a focar muito no trabalho e esqueceu dele. Então ele acabou indo, cometendo esse erro, né? Mas eu não acho que que o problema, nesse caso, foi ela trabalhar, ser independente, pagar as contas da casa. Eu acho que o filme até ele contribui para mostrar que não precisa o homem trabalhar, a mulher ficar em casa. O contrário pode acontecer perfeitamente. Só que na cabeça dele, ele estava sendo deixado de lado, deixado de escanteio, entendeu? Eu gosto desse tipo de filme. Eu gosto, sinceramente, porque a gente consegue ver um outro lado da moeda, né? A gente sempre tá acostumado nas relações de é o homem que trabalha bastante. Esse é o segundo filme da Anne Hathaway que pega essa abordagem, né? De que ela trabalha bastante, ela tá empenhada na carreira. Porque às vezes a gente acaba aceitando, né? Existe uma cultura de que nós mulheres temos que desempenhar dois papéis. Obviamente, quem escolhe exercer esse segundo papel, né? Do lar, de mãe, é uma escolha. Mas, assim,
existe a questão de querer os dois também. Se o homem pode querer os dois, por que uma mulher também não pode querer? Eu acho que é isso que o filme levanta. Mais do que, se ele estava certo em trair ou não, ou essa questão dele, o cara tá infeliz com o trabalho, infeliz com ela, ou com inveja, não sei. Mas eu acredito eu acho que a pauta desses filmes, assim, é mais isso mesmo, sabe? De você mostrar que uma mulher, ela também pode escolher dois lados, e mesmo que ela acabe entrando em conflito em relação a isso. Mas, voltando aqui pro que a gente estava falando, e que eu acredito acho que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a romantizar alguns assuntos sérios, né? Que a gente acaba caindo nessa de, gostei do filme X, que fala igual, por exemplo, o 365 Dias, que foi um divisor de águas da Netflix. E muita gente entrou até pra fazer petição pra tirarem o filme. E assim, eu acredito que a gente deve sim assistir as coisas até pra ter uma opinião. Mesmo que o filme seja super pesado, dependendo do que ele aborde. Mas eu também acredito que quando a gente não gosta daquilo, a gente não deve levar aquilo adiante. Mas esse filme, ele foi extremamente polêmico e que fez com que muitas pessoas começassem a reclamar e falar com a Netflix, situando vocês aqui na história, vocês que não assistiram e provavelmente quem tá ouvindo também não, é sobre um cara que ele se apaixona por uma mulher que ele viu uma única vez na vida e ele se coloca a fazer com que ela se apaixone em 365 dias. Mas ele vai fazer isso do método convencional? Não, ele sequestra ela, e ele é um grande mafioso, ele sequestra ela e obriga ela a se apaixonar por ele. Então, assim, ele trancafia ela. E entra a questão do sequestro, né? Que foi o que gerou, assim, muito burburinho e que, com razão, além do fato dele sempre estar ameaçando ela e ameaçando que ele vai abusar dela, que ele fala, eu tô tentando ser paciente com você. Assim, o filme ele me deixa um pouco enjoada, mas eu assisti até o final pra tirar minha opinião e minhas conclusões. E, assim, vai ter continuação, eu não vou assistir, ou talvez assista só pela curiosidade de saber pra que rumo que eles levaram isso, se as pessoas não conseguirem tirar antes. Mas eu acho que a partir desses filmes, e um outro filme que eu vou citar depois, mas eu quero muito ver a opinião de vocês em relação a isso, é que a gente tem que tomar muito cuidado com o que é romantizado, porque ao mesmo tempo que teve muita gente que reclamou, teve muita gente que amou o filme. Principalmente por causa do ator, né? Porque não justifica muito. Tem um filme nesse naipe aí que é muito ambíguo, que é o 500 Dias com Ela, não sei se vocês já viram, né? O 500 Dias com Ela, ele dá margem a muitas interpretações. Eu, quando eu vi era moleque. Eu dava a entender que a personagem feminina no filme, né? Ela era mó desgraçada, pô, olha só, sem coração, insensível e tal. Só que aí você vendo em diferentes situações, você vendo num relacionamento, você vendo mais velho, você vendo em outros pontos, você vê que não é bem assim, sabe? Você não tem o que justificar pra você ficar tentando buscar motivos pra acontecer isso e aquilo, sabe? Esse é um filme que eu acho muito importante as pessoas assistirem pra você ver mais de uma vez em momentos diferentes da sua vida, pra você ver como é que as coisas são, dependendo do seu ponto de vista, sabe? Mas a maioria da galera que viu na época atribuía sempre a situação que acontece no filme à personagem feminina. Mas hoje em dia você já tem muitos debates mostrando que não é isso não, cara. É o contrário, ou então é um acordo entre as partes, enfim, fica muito a cargo da sua interpretação. Eu gosto por causa disso. Mas também retrata uma situação parecida. Mas vou lançar uma problemática aqui, e que é uma questão que eu penso muito, e principalmente depois que eu assisti 50 Tons de Cinza, que assim, eu acho o filme péssimo. Por que vocês acham que esse tipo de filme vende? É muito fetiche, sabe? Porque, assim, existe a... É mais 18 o seu podcast? Tô brincando. Geralmente são mulheres de meia idade, geralmente solteiras. Por quê? Porque ele é bonito, ele tem dinheiro, aquela coisa toda, né? Existe a questão da submissão, entendeu? E esse filme fala sobre um fetiche muito famoso, que é o da submissão. Como eu não sou desse mundo, eu não tenho muita opinião assim sobre isso. Mas que existem muitas mulheres feministas até que são submissas no BDSM,
Entendeu? Então, é muito essa questão. Esse filme aborda muito essa questão do fetiche, entendeu? Então, por isso que, assim, eu não cancelei totalmente 50 Tons de Cinza por conta disso. Porque é um fetiche real, muitas mulheres têm, não só mulheres, como homens também, da submissão, e entre outros. Então, por isso que ele ficou muito famoso. Porque tem muitas mulheres que, mesmo que não fazem parte desse mundo, eles simpatizam, sabe? E geralmente são mulheres que, além das mulheres solteiras e tudo mais, você vê que a maioria é o mesmo padrão. É solteira, meia-idade e tudo mais. Mas também tem esse lado do fetiche, entendeu? Então, por isso que eu acho que é muito famoso esse filme. Ficou muito famoso. Tanto até do que esse 365 aí, porque ele não fala muito sobre, ele fala mais sobre síndrome de Estocolmo, né, que é a questão do sequestro, se apaixonar pelo sequestrador, do que sobre um fetiche. Sim, eu acho que também o que traz essa problemática e que ajuda, inclusive, a desenvolver relacionamentos abusivos na nossa realidade é porque também é considerado como tabu a sexualidade da mulher. Então, acho que isso também coopera bastante. Mas uma pergunta assim que eu tenho pra vocês é: vocês acham que a gente já se acostumou a esse tipo de roteiro, esse tipo de filme? Não, acho que não. Acho que antigamente eu poderia dizer que o assunto só não tinha voz, sabe? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem meios de poder expor essa situação e debater, né? Porque antigamente você estava num contexto em que a maioria das pessoas ao seu redor não concordava com você, achava que era ok, e aí você ia falar e ia ser repreendido. Hoje em dia não, você pode expor e outras pessoas que concordam com você vão ficar debatendo. Tanto que a gente, como falou no começo, a gente tem muito revisionismo hoje em dia e cada vez mais os filmes e séries e toda a cultura da indústria tem mudado para não cair nessa malha fina, para não cair nessa repetição e mudar essa cultura, né? E o cancelamento virou um medo real na internet, né, cara? Apesar do cancelamento cometer várias gafes, ele veio também para dar voz para muita gente. Muita gente que era oprimida, que não tinha como expor, né? A internet, não sei se começou, né? Com o Me Too, o caso do Harvey Weinstein, tudo isso evoluiu pro cancelamento, etc. E hoje em dia a gente pensa, pelo menos eu acredito que as produtoras de cinema, eles pensam pelo menos 2 vezes antes de botar uma coisa na tela ou escrever alguma coisa, né? Porque senão vai acontecer igual esse filme aí, o 365 dias, né? Esse filme é muito delicado, porque tem essa questão de pessoas que têm gatilho com isso. Muitas mulheres sofreram relacionamentos abusivos, assim, não só de marido, namorado, mas também tem a questão do fetiche, que é um fetiche muito delicado também. Um outro ponto, assim, também que eu acho que é muito interessante a gente abordar e que, inclusive, eu assisti. Tem um filme que, assim, é um dos meus filmes que eu fico pensando e repensando que tem um monte de erros. E pra falar sobre essa questão de relacionamento abusivo familiar, é A Família da Noiva. Não sei se vocês já assistiram, que tem o Ashton Kutcher, que ele namora uma menina negra e ela não conta pro pai dela que ela namora um cara branco. E aí começa a gerar toda essa questão, né, do pai não aceitar. Aí o Ashton Kutcher mente, o personagem dele, no caso, mente, faz várias coisas porque o pai não quer aceitar de jeito nenhum. Ele é super protetor e ele quer um cara bom pra filha dela e ele acredita que ele não seja. E o filme todo é ele brigando com a filha, com o noivo dela e com a mãe, e gera todo um atrito familiar. E também tem O Pai da Noiva, né? Que também é um filme bastante interessante, é um pouco antigo. Acho que também dá pra gente falar sobre isso. High School Musical. High School Musical é um exemplo disso. O pai do Troy Bolton não queria que ele cantasse, queria que ele só jogasse basquete. Mas o Troy Bolton é um puto exemplo, cara. O Troy Bolton no High School Musical 3 ele só queria ir pra faculdade, cantar e jogar basquete. O pai dele não, queria que ele fosse... Aí já é a dúvida do Troy, não é força do pai. É o Troy que fica dividido, entendeu? Porque ele tava com aquela ideia, só que aí chegou o ano dele escolher, entendeu? Ele vai ou racha. Aí ele fica, mano. Aí ele vai pro colégio à meia-noite gritar. O cara fica louco. O 2 ele tem relacionamento abusivo com um amigo, porque eles abandonam o Troy só porque o Troy subiu de vida, tá com emprego na moral. Não, pô, isso é um plot twist, cara. Isso é um plot twist porque ele
acabou fechando os olhos pros amigos, na verdade, né? E aí ele foi cancelado. Não foi, cara. Olha só, ele tava lá. Aí a Sharpay queria ficar com ele. Aí ela deu um emprego na moral pra ele fez o emprego. Tava lá cumprindo o job dele. Só que a galera falou, tá com um emprego melhor que o meu. E foi embora, largou ele lá. Inclusive a Gabriela. Nessa seara, eu acho que o Alconcura aí é Romeu e Julieta, né? Porque é uma abusividade entre as famílias com os dois que não permitem eles terem seu relacionamento, sua liberdade. E no fim termina em morte, né? Em suicídio. Triste. Um filme que tem um relacionamento abusivo também, mas é um relacionamento bem diferente. E é extremamente abusivo, né? Porque a menina é problemática. É o Misery. A Louca Obsessão, que é baseado no livro do Stephen King. Ele conta a história de um escritor que ele sofre um acidente na estrada. E ele é resgatado pela maior fã dele. E aí... ele estava escrevendo um livro diferente da série, que é a série que consagrou ele foi Misery, que até dá nome pro livro em inglês. E aí a menina resgata ele, não sei o que, fala que ela é a maior fã dele, não sei o que, sei lá, pá. E aí ela lê o novo livro que ele escreveu, que foge do Misery e tudo. E aí ela acha uma merda, que não é digno dele, que é muito... Ele fala muito palavrão, tem muita coisa, e taca fogo no livro novo que ele escreveu. E briga com ele porque ele matou a Misery, que era a personagem favorita dela. E tudo bem que a personagem ela é psicótica. Ela é... Por isso que o nome do filme em português ficou Louca Obsessão. Mas... E obriga ele a escrever um outro livro do Misery, com a personagem se revivendo. Renascendo, que ela não estava morta. E é engraçado como demonstra, o Stephen King ele tentou mostrar como é que funciona o relacionamento abusivo do fã com o autor favorito. Porque, tipo assim, se uma coisa acontece da forma que a gente quer, pô, show. Se acontece uma coisa, pode até ser legal, mas se não acontece da forma que a gente imaginou, é uma merda. Nossa, e lixo. Nossa, nunca deveria ter gastado tempo vendo isso na minha vida. Nossa, que autor, filha idiota, entendeu? E faz a gente parar pra pensar nisso. Porque nem tudo a gente tem controle sobre quem a gente pode fazer. Às vezes é coisa da cabeça dele. A gente pode não concordar, mas tem que aceitar, entendeu? O Game of Thrones é diferente disso. O Game of Thrones é uma merda, pronto. O final do Game of Thrones é muito ruim. Mas você pode pegar, sei lá... me fugiu um exemplo à cabeça, mas um final que as pessoas discordem, mas o cara queria fazer aquilo lá, sacou? Que ele fez o final que ele queria. Você pode gostar, não gostar. E aí o povo, principalmente agora com a internet, se sente na obrigação de se sentir representado. Tipo, é do meu jeito, eu quero que seja assim. Eu quero que seja assim e eu não vou aceitar e vou dar nota baixa. Um exemplo disso foi todos os filmes que as pessoas resolvem botar protagonista feminina hoje em dia. Porque o nerd é imbecil, não consegue ter dois neurônios pra raciocinar. Porque, tipo assim, igual o The Last of Us, por exemplo. E tem toda essa questão, é um jogo que eu não joguei, o Marcel jogou, ele pode falar melhor. Mas todo mundo fala que é muito bom, que a história é legal, e é muito boa e tudo. Mas tem gente que não concorda justamente porque tem uma protagonista feminina que é forte, que tem músculos, entendeu? Aí o povo meteu o pau no jogo por causa disso, entendeu? Porque não conseguiu aceitar que a tua franquia de joguinho favorita tem uma protagonista lésbica ou etc, entendeu? O que eu acho que leva também as pessoas a consumirem, igual você falou, essa questão da representatividade e também dos filmes, é que algumas pessoas meio que têm essa noção de que querem viver aquilo ou até já viveram e acabam querendo levar para uma outra forma, né? Eu já vi pessoas que tiveram relacionamentos abusivos falando que não conseguem assistir a esse tipo de filme. Mas algumas pessoas que já conseguiram assistir e falam que, de certa forma, mostrou um lado diferente. Mas existe uma problematização nisso, no quanto a gente acaba achando algumas coisas normais. E eu trouxe essa pauta hoje porque eu acredito que a gente acaba caindo muito nessa questão de normal, de achar normal. E tem coisas que não cabem a gente achar normal porque não são. Não é normal que um cara se sinta dono de uma mulher ou que um cara imagine que é uma situação X, igual a gente falou do filme 500 Dias, né, com ela,
que a gente acha que o cara acaba acreditando numa coisa e que aquilo não é, ou de um filme relacionado à amizade, que as pessoas têm que ditar o que as outras têm que fazer ou não, que tem que vestir, por exemplo, para serem aceitas. Então, eu gosto muito de trazer esses tipos de tema, de assunto, porque eles dão muitos e muitos assuntos, inclusive eu acho que se a gente continuar, a gente vai até amanhã, porque existem muitos filmes que são abusivos e que a gente não percebe, e que também não são abusivos, mas preconceituosos. E fora essa questão da gente debater também, da gente achar normal, da gente não achar, e levar para outros caminhos. Não existem só filmes, existem livros, existem séries. E eu acho que a gente tem que olhar assim com os olhos de não só de quem está consumindo entretenimento, mas também de buscar ver as mensagens. Óbvio que ninguém vai deixar de assistir nada e de consumir nada, mas a gente tem que ter aquele segundo olhar para o que a gente está consumindo, que eu acho que é muito importante. Vocês querem falar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa? Você levantou a bola interessante. Eu gostaria de levantar essa dúvida aqui. Só que não é não sei se é o momento oportuno, mas vou levantar porque é interessante. A Daiane falou que a gente tem que ter atenção enquanto consumidor e etc. Mas vamos supor que o filme seja ok, que o filme seja na moral. E o autor, diretor ou atriz seja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, recente. Amber Heard e Johnny Depp. Vocês conseguiriam assistir um filme dele? Você consegue separar a arte do autor, por exemplo, nesse caso? Eu acho que depende da situação. Eu acho que depende. A questão do Johnny Depp é uma coisa que ninguém entende o que aconteceu de verdade. Tem muitas, assim, pelo que eu vejo que passa no jornal e tudo mais, tem muita controvérsia nessa história. Os dois estavam estranhos, assim, cada um conta uma versão e cada um mostra um fato, então não dá para eu tomar partido sobre eles. Mas tem questões, por exemplo, pedofilia, que com certeza eu não assistiria mais. Eu não conseguiria separar o ator do personagem. Do ator do personagem, ó. O ator do personagem, né? É isso mesmo. Então acho que depende muito da situação, entendeu? Por exemplo, agressão contra a mulher também. Chris Brown tá aí pra mostrar que eu nunca mais consigo escutar nada dele depois do que ele fez com a Rihanna. O Naldo, então, a carreira dele acabou depois da agressão da mulher que tá até com ele, mas essa não é nem a questão. A questão que ele fez. Mas então acho que depende muito do que foi e da situação. O Johnny Depp eu não consigo tomar partido porque ninguém entende muito bem o que aconteceu naquela história. Mas dependendo da situação, do que foi feito, eu com certeza... Por exemplo, o PC Siqueira é um caso atualíssimo aí, de que ele está sendo acusado de pedofilia. Não tem nada certo ainda, mas eu não consigo mais assistir os vídeos dele. Eu não consigo mais ficar vendo. Eu era muito fã dele. Eu todo dia via stories dele, até mostrava pro Marcel, caraca, olha isso, olha aquilo, o cachorro dele. Hoje em dia eu não consigo mais, entendeu? Mesmo não tendo nada confirmado, como foi uma acusação muito séria, eu não consigo mais assistir o conteúdo que ele passa, mesmo sendo diferente da pessoa que ele é, entendeu? Eu tento separar, cara, porque é muito complicado. O ser humano eu acho difícil a gente não encontrar um ser humano que não tenha feito uma merda. Tem merdas que são muito maiores, óbvio. Mas recentemente a gente tá tendo dentro da indústria de videogames aí quase aquele. Sem me zoar, tá, Marcelo? Aquele Me Too lá do. igual teve do. igual teve lá de Hollywood, tá tendo agora. Então, assim, tem muito diretor, muita gente de alto escalão que tá perdendo emprego porque estão vindo à tona as paradas, sabe? E é complicadíssimo você tentar separar a obra do autor, sabe? Porque, por exemplo, PC Siqueira você via ele ali, sabe? A pessoa reproduzindo as ideias dele. Agora você vê um cara que é, por exemplo, a J.K. Rowling. Ela fez o Harry Potter muito bom. Mas, pô, a mulher cada dia que passa ela fala uma merda maior do que a outra. E aí, como é que faz? É que é complicado, né, cara? E ela não consegue, né, cara? Fica quieto, pelo amor de Deus. Não consegue, cara. Paga o Twitter. Pô, pelo amor de Deus. Tu falou a merda, ok, mas vai falar merda de novo, pelo amor de Deus. Então, não é tipo, como é que se diz? Menosprezando a situação.
Mas foi o que eu falei, pelo menos pra mim, eu não é colocando na balança, mas tem certas coisas que eu não admito tanto, entendeu? O que ela falou é bizarro, eu não concordo com o que ela falou, pelo amor de Deus, acho ridículo. Mas se fosse uma outra situação, se fosse um outro crime, talvez eu não conseguiria mais, entendeu? Depende muito. O que ela falou, não tô falando que o que ela falou não foi nada demais. Foi. Mas eu acho que se fosse uma coisa muito pior, talvez eu não conseguiria mais. Não Harry Potter, porque foi uma coisa da minha infância, já passou. Mas ela continuar fazendo as coisas e eu achando legal, eu não conseguiria mais, entendeu? Eu acho também que depende do quanto você gosta da parada. Porque tem certas coisas que você não consegue desapegar. Não consegue, tipo, Harry Potter. Se você descobre, né, hoje em dia que a J.K. Rowling estuprou alguém, por exemplo. Eu não conseguiria deixar de ler Harry Potter por causa disso. Por mais que eu me esforçasse. Não, até porque foi uma coisa do passado, entendeu? Harry Potter é antigo, é uma coisa antiga. Mas talvez se ela, vamos supor, ela é pedófila, sei lá. E ela faz um filme agora. Você ia conseguir... Ah, que legal, J.K. Rowling, entendeu? É isso que eu tô falando. Perfeito, exato. É porque tem coisas que a gente já tá acostumado, né? Fazem parte da nossa cultura. Eu tenho 2 exemplos claríssimos pra poder falar em relação a isso, que um deles é Glee. Eu sou extremamente apaixonada por Glee. Apesar de hoje a pauta ser filme, eu acho que, puxando essa questão, a gente pode falar que Glee, a gente teve 3 mortes no elenco. E assim, é uma série extremamente problemática. E a gente também já teve um caso de um relacionamento abusivo, que inclusive quem assiste Supergirl sabe que a Melissa Benoist, ela fez Glee, que é muito fã dela também, inclusive, e que dentro de Glee ela teve um relacionamento abusivo com um ator que agora eu não me recordo o nome, e que já deixa aquele clima hostil pra quem assiste a série. Mas eu acho que uma das mortes mais polêmicas, assim, foi do ator que fazia o Puck. Porque ele foi preso, né, por ter porte de pornografia infantil. E depois ele se matou, acho que uma semana antes do julgamento dele. E assim, eu como fã da série, super apaixonada, cara, eu já assisti Glee 3 vezes todas as temporadas, mesmo que eu não goste de todas. Mas foi uma série tão importante pra mim que eu não conseguiria parar de assistir. Agora não consigo porque eu fiquei muito triste com essa situação da morte da Naya. Mas em outro momento, talvez, eu assistiria. E já tem aquela questão de uma série que eu não assistiria de novo e que tem muita gente que gosta, que é Gossip Girl. Que primeiro, assim, Chuck e Blair, relacionamento super abusivo. A amizade entre a Serena e a Blair, uma amizade totalmente abusiva. Mas principalmente por causa do ator que fez o Chuck, que ele agrediu uma mulher. Então, assim, vida real e ficcional são coisas assim que eu já não consigo engolir mais. Mas que talvez se eu fosse uma fã da série e que eu não notasse esses pontos, eu também assistiria sem problema nenhum. Eu acho que a gente pode sim enxergar esses problemas e não entender como coisas normais, mas tem coisas que simplesmente já estão enraizadas, igual vocês falaram de Harry Potter. Se eu fosse fã de Harry Potter e tivesse consumido aquilo e do nada aparece uma polêmica, eu não iria parar de assistir. Mas uma obra nova, talvez sim. Eu não iria. Eu ia falar, tá, quero saber disso. E eu acho que é muito isso. Igual eu falei, a gente pode sim ver problema em certas obras, mas a gente também pode não consumir e nem dar palco para elas, que eu acho que é uma coisa muito importante e que eu levo assim de maior experiência para minha vida. Eu posso não gostar de uma coisa e não concordar, mas se eu sei que existe muita gente que gosta daquilo, o que eu vou fazer é não levar aquilo para minha vida. E com quem eu puder dialogar, eu vou dialogar. E é simplesmente isso. Porque existem muitas pessoas que não gostam desse tipo de conteúdo e que não gostam de nenhum dos filmes que eu citei e de que a gente citou aqui, que a gente comentou, as séries. Mas tem muita gente que gosta, que venera, que é fã, que acompanha e é fiel e cabe a gente respeitar. Eu acho que o maior problema dessas produções são exatamente isso, que elas não trabalham muito com essa questão do respeito. Mas a gente, como consumidor de entretenimento e que gosta, a gente tem que entender. Eu queria muito agradecer a participação de vocês aqui hoje. Acredito que se a gente for falar, a gente vai até amanhã. Esse assunto é um assunto que dá muita coisa, que rende bastante. Mas eu queria muito agradecer a você, Tainá, que caiu de paraquedas aqui. Ah, que isso.
Ao Marcelo também, muito obrigada. Valeu. E ao Marcelo, e dizer que em breve estarei lá no Sala 2 de novo, hein? Tamo junto. Mas muito obrigada pela participação e que a gente possa levar esse tema a sério e debater, sim, em outros locais, além do podcast. E eu vejo vocês nas próximas.